Jussi, doutora Dailton já entrou. Muito bom. Gente, eu não sei aonde que escreve o nome da live aqui. Bom, deixa eu pôr aqui assim. Live. Sexualidade. Climatério. Menopausa. Acho que vocês gostaram desse tema, né? Menopausa. Simbora. Não sei se é aí que escreve, mas vamos lá. Deixa eu baixar minha musiquinha aqui. Boa tarde. Muito boa tarde, meus queridos. Estamos aqui numa tarde bem chuvosa aqui na minha cidade. Sabe aquela tarde gostosa de chuva, de aquietamento, de lua nova? Muito bom. Agita a parte, os 3 pontinhos. Ah, tá. Entendi. Bom, agora já foi. Deixa aí. Tá ótimo. Vamos lá. Convida as pessoas, manda esse aviãozinho aí, porque eu acho que a live de hoje ela é imperdível. Ela não tem idade, ela não tem gênero. Todos nós precisamos conhecer essa fase da vida da mulher, né, que é o climatério, a menopausa e os seus aspectos relacionados à sexualidade. Há tanto mito, há tanta coisa que se fala sobre essa fase, tanto sofrimento, muitas vezes antecipado, né? E a gente tem que escutar a voz da experiência aqui. Eu já vou convidar o Dr. Adailton Meira, mais uma vez, numa live juntos. Eu sou super suspeita porque adoro o Adailton, ele é um ser humano maravilhoso. Ele tem um lado feminino, e é muito yang, olha só. Mas ele tem um lado feminino que parece que ele capta, ele sente, né, o que nós mulheres precisamos, e ele tem todas as ferramentas para nos ajudar em todas as fases da nossa vida. E eu sou muito grata ao universo de ter me colocado o Dr. Adailton na minha vida, inclusive ele é o meu ginecologista hoje, né? Desde o ano passado que eu entrei em menopausa, ele estava na Nova Zelândia, ele começou a cuidar de mim à distância, mas muito presente. E eu recebi orientações assim fantásticas que fizeram total diferença à minha vida nessa nova fase. Eu nunca vou esquecer os conselhos que ele me deu e que, claro, eu acato, né? Sigo, nem todos, doutora, mas a grande maioria, e é fantástico. Então, deixa eu chamar ele aqui. Vamos lá. E a gente aguarda as suas perguntas, viu? Eu coloquei uma caixinha, várias questões na caixinha de perguntas do Instagram, muito interessantes. Mas você... Opa! E aí, garota? Tudo bem, meu querido? Tudo maravilha. Prazer estar aqui com você mais uma vez. Prazer é meu. Então, você viu que eu falo de você, né? E assim, gente, mais uma vez, ele é o ginecologista dos nossos sonhos, né? E eu vi um post que você fez, né? Adorei. Ginecologista fora da casinha. Exatamente isso. Eu falei, uau! Como é bom poder contar com um ginecologista fora da casinha, viu?
Deu um trabalho sair da casinha, Mas por- tudo bem, porque né? assim, o rio tava correndo para lá, todo mundo. E você, eu lá, sim, né? Eu na contracorrente de tudo. Mas, É, Adailton, você já com- viu que esse é o trabalho de todos nós, né? Sim, Independente da porque posição. aceitar entrar com efeito de manada, né? Virar a cabecinha na Repetidor de manada padrões, correndo né? para onde todo mundo vai, É, não é é coisa isso. para quem tem ascendente em aquários, não. É isso aí. Adailton, e nosso tema está polêmico. Eu recebi várias perguntas. Eva, Eu acabei assim não anotando porque eu falei, não, vou deixar, depois eu anoto. Mas aí passou, sabe? Algumas eu me lembro, mas foi muito polêmico, viu? Eu acho que essa coisa da gente imaginar um dia que vai envelhecer e ter que passar por essa fase de climatério, menopausa, é uma assombração assim na cabeça das mulheres. E, um fantasma. e você, mais do que ninguém, deve saber, porque quantos anos você tem de ginecologia Tr- tradicional e fora da casinha? 37 anos como Ah lá. prática médica. E outra coisa que eu queria recordar aqui, que você que trouxe o parto natural na água, não foi? Aqui para o Brasil? Eu fui um dos primeiros a fazer. Já existia antes, né? Existia a Maria Célia, com quem eu vi o meu primeiro parto. Assisti, foi um parto domiciliar, estava no segundo ano da faculdade. A ela, a minha homenagem, Maria Célia Del Valle. E quando eu terminei a faculdade, fui fazer a residência. Depois da residência, eu falei, eu não vou sair por aí fazendo parto na louca, né? Eu vou para onde o negócio começou. Eu fui atrás do Le Boyer, na França, Ai, e ele colocou em contato com a maternidade em Paris, que é a maternidade de Lillas, Lillas é um bairro de Paris, e tem uma maternidade de parto naturais lá. Então eu fui lá e eu conheci o chefe do serviço, ele aceitou meu estágio, e eu fui para Paris com a cara e a coragem, e fiz o estágio e fiz um curso esse é o de... Adailton. Eu fui com passagem de ida, tá? Não conta para ninguém, não. Uau! Porque eu não tinha financiamento e eu tava assim, Durango Kid total, né? E foi tudo certo. Deus abençoou de uma maneira incrível, assim, coloca as pessoas certas na hora certa. Eu cheguei lá, tinha arranjar um lugar para morar, um trabalho e aí depois no hospital eu aprendi francês rápido, né? Assim, na rua, comecei a tocar em bar, tocava piano, vivia de música. Foi, e tudo isso, né? Com muita efervescência e com todo o estudo, o conhecimento médico da época também. Então, os meus primeiros partos eu fiz lá na água, os partos de cócoras. Quando eu voltei, assim, eu fui comprar uma cadeira para o meu consultório, o vendedor da cadeira, minha mulher tá grávida. Ela quer um parto na água. Eu falei, tá falando comigo, né? E aí as coisas começam a acontecer. Que incrível! Só sabendo disso, nós já sabemos que você é fora da casinha, Ah, sim. né? Isso quem vai para a França com passagem de ida, se não sabe se volta e não tinha dinheiro para voltar, tem que ser fora da caixinha. Fantástico! É, é. Isso que é mais legal, né, Adailton? Você conhece, né? Você transita por todas as fases da vida da mulher, né? Todas as fases da sua sexualidade. Então, por isso que eu fiz esse convite aqui para você, muito especial, porque assim, vamos falar sobre climatério e menopausa, sendo que ele não passou. Mas, gente, olha o quanto ele passa, há quantos anos, quantas fases de mulheres. Quer dizer, você hoje atende desde aquela que era adolescente, que depois teve neném com você, que depois, né, teve os filhos maiores, e depois ela entrou em climatério, menopausa, e agora está na terceira idade. Enfim, não que você seja tão velho assim, né? Mas, A velhice é uma questão semântica. Eu acho o seguinte: existe um conceito. Eu quero viver no mínimo 100 anos bem e com saúde. Então,
Eu ensino isso, eu gosto disso, eu pratico isso e eu não tenho nenhuma doença, não tenho nada. Eu não tenho pressão alta, não tenho diabetes, não tenho nada. Eu tenho, né? Porque eu me cuido. Então eu sou meu cartão de visitas. E daqui a pouquinho, daqui a alguns dias, eu vou fazer 61 anos. Então, Uau! 61. já. Maravilha! Isso aí, bonitão desse jeito, né? Adailton, então, conta pra gente o que é esse tal de climatério, assim, dentro dessa visão ampla que você tem, né? Antes da gente começar a falar das questões de sexualidade, mas o que é climatério? O que é menopausa? Quando a gente pode se considerar que entrou nessas fases, né? Então, Lourdes, primeiramente, mais uma vez, obrigado pelas palavras, pela apresentação, pela sua confiança, por aquilo que você fala de mim. Quem está assistindo, diminui tudo que ela falou pela metade, porque ela exagera, tá? E é o seguinte, você é uma mulher privilegiada. As mulheres, elas passam, você tem, no meu entendimento, 5 ritos de passagem. Primeiro, seu nascimento, como feminino, tá? Segundo rito de passagem, primeira menstruação. Terceiro, quando vira mãe. Quarto, quando entra na menopausa. E quinto, quando morre. Então, quando nasce e quando morre, você tira, só ficou 3. Primeira menstruação, você Posso não... incluir um? Opa, A primeira relação sexual tá, da mulher. fechado. 6 ritos de passagem, ótimo. Aham. Eu vou até anotar aqui. Então, a entrada na menopausa é aquilo, todo mundo, toda mulher vai passar, e ela é um temor. O que que acontece? Se criou na década de 60 e 70 um temor muito grande, porque as mulheres estavam sentindo assim, o envelhecimento. Entrou toda essa campanha anti-aging, ou seja, contra o envelhecimento para manter a eterna juventude, né? Forever Young, tem até a música, tem filme e tudo. Por quê? A eterna juventude, a fonte da juventude, né? Você vê lá a mãe da Rapunzel, o que ela queria? A eterna juventude. Então, a busca da eterna juventude e essa ideia de não envelhecer, ela preenche a mente de muitas mulheres, né? Lutar contra o envelhecimento. Eu particularmente acho que envelhecer faz tão parte, tão lindo, tão bonito, tão natural, né? Então não dá para você fugir da menopausa se você quer viver muito, assim como um dia você vai passar pelo rito de passagem da morte. E a gente deve se preparar para tudo isso, né? Então, então, o climatério, vamos definir biologicamente falando, é uma época que dura 2, 3 anos, que compreende o ralentamento, as menstruações começam a ficar mais esparçadas, irregulares. Então, no mês vem 2 vezes, aí fica 3 meses sem vir, depois vem uma enxurrada, 15 dias, depois para, fica 2, 3 meses sem vir. E esse período climatério é um período que o ovário vai atrofiando, ele vai murchando, até que chega a menopausa. Meno é de menstruação, meno é sangue em grego. Então, a menopausa é quando para de menstruar. Por definição, menopausa é algo que você vê 6 meses atrás. Então, olha, 6 meses atrás foi minha última menstruação. Beleza. Né? Então, você entrou na menopausa biologicamente falando. O que acontece? O ovário ele é estimulado, controlado pela hipófise. E a hipófise é controlada pelo hipotálamo. Então, o hipotálamo libera neurotransmissores para a hipófise. A hipófise solta hormônios, que é o FSH, que é um hormônio que estimula o ovário. E o LH, que é um hormônio que faz a mulher ovular. Então, esses hormônios são liberados pela hipófise e fazem o ovário funcionar. Então, quando o ovário começa a ficar preguiçoso, a ralentar, ele começa a ficar, né, mais cansadinho, a hipófise fala,
tem a seguinte informação: vamos estimular mais para que ele trabalhe. A mesma coisa acontece com a hipófise. Quando a mulher vai entrando na hipófise, vai ficando cansada, aumenta o TSH, né, que é o hormônio estimulante da tireoide. Então, quando o ovário vai começando a ralentar, aumenta o FSH. Então, a gente pode pedir esses exames, nos laboratórios, o FSH e o LH, eles vão dar aumentados, indicando que essa mulher está na menopausa, sim. A menopausa e o climatério acontece na faixa, então, dos 50 anos. Vamos dizer, na curva de Gauss, 48 a 52. Então, vamos dizer assim, 75% das mulheres entram no climatério, vivenciam o climatério e a menopausa entre 48 e 52 anos. Então é isso. Biologicamente falando, há uma programação genética para a mulher, nessa época, parar de menstruar. Tá? E aí você pode falar, mas espera aí, mas por que Deus programou isso? Por que biologicamente existe essa programação? É um programa, né? É um programa biológico. Pela simples razão que, tcharam, a partir dos 50 anos, altos índices de estrógeno aumentam a chance de câncer. Câncer de mama, câncer de útero. Então é uma defesa natural para essa mulher parar de menstruar. Primeira. Segunda, a mulher sai da época fértil, chega, ela a mulher de 50 anos não precisa mais se preocupar com gravidez. Ela vai entrar numa outra fase de vida. Nós vamos falar isso depois. Então, ela deixa de perder aquele sangue. E esse sangue precioso que ela não perde, ela vai usar para sua atividade intelectual, para sua atividade de mulher, criar, inventar, fazer, viajar, dançar. Ela vai fazer outras coisas. Então, biologicamente falando, é uma programação, vai desativando o ovário, até que a hora que para a menstruação, essa energia, esse sangue que essa mulher perdia, ela não perde mais, ela vai ter esse ganho para poder usar todo mês, como ela bem entender. Muito bom. Isso biologicamente, né? É uma programação. E como que está relacionado isso à questão da sexualidade? Né? A questão especificamente, porque tudo isso que você falou é sexualidade, mas especificamente a questão de libido, né? Esses hormônios, eles prejudicam também a questão do libido, do desejo sexual, da sensualidade, enfim. Ótimo. Esse é um tema que eu gosto muito de conversar e de estudar, né? Então vamos separar sexualidade de sexo. São duas coisas diferentes. Uma criança, quando nasce, ela já tem sexualidade. Ela sente na pele, ela tem o prazer na boca, ela põe tudo na boca, ela tem satisfação quando ela... Já viu uma criança quando mama e está satisfeita? Ela fica assim, ó. Tem um orgasmo. Ela tem um orgasmo, tá assim, tá. Parece que, sei lá, né, que tá em transe. Ela fica... Aquela satisfação, o prazer, né? O prazer é a satisfação, né? Nós temos dois instintos, de sobrevivência e o instinto de prazer. Então, esse instinto de prazer, a gente vai buscar a vida toda. Então, a criança de 5 anos tem sexualidade, de 7 anos tem, e assim por diante. Até que acontece, né, o segundo rito de passagem, que é o corpo começa a mudar. E no climatério também. Então, o corpo começa a mudar. O ovário que estava dormindo, ele começa... Vai acordando, né? Ele começa a soltar os hormônios e faz com que o útero cresça, que apareçam as mamas, que apareçam os pelos pubianos, tá? Tudo isso aí vai acontecendo, até que acontece a primeira menstruação. Na média, 12 anos. Tem meninas que têm com 15 e tem umas que hoje em dia já estão tendo com 9.
E existe até os casos de... Eu peguei 2 casos recentes de menopausa precoce. Menopausa não. Puberdade precoce. Com 7 e 8 anos. Então, Nossa. 1000 causas. Assim como tem menopausa precoce. Nós não vamos entrar nisso também. Tá? Mas, então, aí começa a ter uma liberação de outros hormônios. O comportamento sexual, ele não é ditado simplesmente por estrógeno e progesterona. Né? Não é. Tanto assim que se uma mulher toma pílula anticoncepcional, com altas doses de estrógeno e progesterona, desativa o desejo sexual dela. A pílula é o melhor broxante feminino que existe. Quer tirar o desejo? Toma pílula. Use pílula. Use pílula que você vai virar homem. Fica estável, não tem mais variação de ciclo, né? Então, por quê? Porque não é simplesmente hormonal. É um ciclo de vida. Tá? Então, aí, o que é a função da sexualidade e do sexo? Fazer essa mulher querer sair de perto do pai, papai e da mamãe. Fazer ela querer viver a vida, sair para longe, conhecer o mundo, conhecer outras pessoas, além do ciclo familiar. Virar mulher mesmo, né? E aí é um processo em que ela começa aí com 12 anos e vai até mais ou menos, sei lá, até Bom, com 15 anos ela é considerada uma mulher adulta. Eu descobri que 2 bisavós minhas casaram com 15 anos. Olha. Que a minha bisavó teve a minha avó com 16 anos. 2 bisavós. Mas era assim, né? Era assim. E eu assisti ontem no Netflix um curta animado de árabe, onde uma menina de uns 12, 13 anos é dada para casar com um homem lá de 40 anos. Né? Então, elas tinham isso. As mulheres, as meninas, elas eram colocadas com isso, porque já é biologicamente mulher adulta. Hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia tem a juventude, né, a adulto jovem. Vai dos 12 até os 20, até os 25 anos, onde ela começa a se viver sozinha, se alimentar sozinha, ganhar o seu dinheiro, trabalhar, ser independente. Então aí ela começa a ter independência, ela vai morar com quem ela quiser, se ela vai morar sozinha, ela vai morar com alguém, ela vai casar, enfim. E aí, o nome do curta, eu te dou depois, no finalzinho. É um curta árabe, não tem nada, não fala nada. As meninas, o sonho das meninas. As meninas que sonham. Ela sonhava ser aviadora e acaba casando. E tem a irmãzinha dela. Então, essa fase, a fase da descoberta, ela quer descobrir o mundo. Ela quer descobrir o corpo dela. Ela descobre o orgasmo. Né? Então, ela, a maioria das vezes, se masturbando, ou com própria mão, ou com... Tem criancinha, tinha uma pacientinha com 6 anos que ela se masturbava no sofá, ela ficava na sala de aula, ela sentava na beira da cadeirinha assim, a professora chamou a mãe e falou assim, não dá para ter aula, ela fica, ela tem nheque a aula inteira. Então, criança tem sexualidade, não tem sexo. Aí, depois dessa fase meio de muita loucura, de descoberta, entra uma fase da mulher adulta, que vai aí dos 25 até os 50. Nessa fase é a melhor fase, onde ela vive a sua sexualidade com responsabilidade, né, se vai ter filho ou não, enfim. Ela vai gerir a vida dela, vai tomar decisões. E a sexualidade é uma força de propulsão, né, para ela ir adiante. Às vezes, ela, levada por essa sexualidade e imaturidade, acaba engravidando, né? E aí tem filho, e daí é difícil estudar, e entra pai e mãe para dar apoio, aquela confusão. E aí separa, cria filho sozinho. Isso é um tema bastante comum. E muitas se fecham na sua vida de mulher. Hoje mesmo eu estava conversando lá no Clubhouse com uma médica, que ela fez isso, ela estava na faculdade, no 2º ano da faculdade engravidou. Então, quando ela terminou a faculdade, ela tinha um filho de 4 anos. Deixou o filho com a mãe, foi fazer residência, e ela não conseguia. Depois, agora, que o filho está com 20 anos, que ela está falando, e agora
Ela está com 40, eu estou acordando, quero voltar a ser mulher, cadê minha vida? Ela viveu uma vida para cuidar dos outros, para trabalhar, para cuidar da mãe, de filho, de pai e de paciente. Muitas mulheres vivem isso. Postergam. Um dia eu vou ser feliz, um dia eu vou ter prazer, um dia eu vou me permitir. E aí? Projeto mulher, né? Fica em último lugar. Atropelado. Fica. Né? Então, aí nessa fase, ela poderia viver uma experiência de sexualidade, mas ligada à maternidade. Porque se o método falhar, engravida. Então, muitas mulheres têm medo de gravidez. Medo. Eu tenho uma paciente que ela usa DIU, ela faz o marido usar preservativo e para ejacular tem que tirar para fora. De tanto medo que ela tem, porque a mãe dela colocou medo na cabeça dela. E ela é casada. Crenças, né? São crenças. E aí essas crenças todas limitam a mulher. E aí chega a fase maravilhosa da menopausa, onde a mulher tem maturidade. E aqui vai começando a primeira dica para a mulher viver bem essa fase. Invista no autoconhecimento. Invista em se conhecer. Sabe, coloca 10, 15% do seu orçamento em autoconhecimento, em curso, em experiência, em tratamento, em terapia, em constelação. Porque é isso que vai fazer com que você viva os seus próximos 50 anos bem. Não tem mais filho para cuidar. Não tem mais possibilidade de gravidez. A vida está estável financeiramente, emocionalmente. Meu, né? O que poderia ser melhor? Projeto mulher. É projeto mulher. Mulheres sim. E o que acontece Mulheres nessa sim. fase? Qual que é assim, quais as mulheres nessa fase que te procuram? Qual que é a queixa que elas estão? Olha, já tem uma que tô nessa. Como é que é? O que aparece para você, Lourdinha? Então, o que eu tenho visto assim é o seguinte. Quando a mulher ela tá nessa fase de menstruação e tudo mais, a vida é tão atropelada, né? De ter que cuidar de filho, de marido, de casa, de trabalho. Enfim, tem que dar conta de tanta coisa que ela esquece dela, né? O projeto mulher dela nessa fase de vida está sempre em último plano. E ela, claro, muitas vezes até detesta menstruar, porque isso faz com que ela tenha fases onde ela precisa do recolhimento, ela tem menos energia e ela luta contra isso. Então, quando vai chegando a fase onde ela está se despedindo, né, dessa ciclicidade, aí começa a piração. Em primeiro lugar, porque ela não se reconheceu nas suas fases anteriores, ela não soube viver como uma mulher cíclica, uma mulher que precisava se permitir descansar, relaxar, né, menstruar mais calma, um tempo para meditar e tudo mais. Quando chega a fase de climatério e menopausa, são muitas questões, né? A menstruação que era odiada, agora ela sente saudade. Quer dizer, ela fala, nossa, eu já tô chegando aqui, né? O que eu fiz com ela? O medo maior que eu vejo é de envelhecer, de ficar velha, de não ficar mais atrativa, de perder a jovialidade, a juventude, a pele mudando, o cabelo, o corpo, o próprio corpo, né? De engordar, de não se sentir desejável pelo parceiro. Inclusive, isso era uma das questões que veio lá na caixinha, né? De não se sentir desejada pelo marido. Enfim, são várias neuras, assim, várias crenças, diria eu, porque quando a gente se prepara antes e você já vai vivendo esse projeto mulher em cada uma dessas fases, né, da nossa vida, quando chega ela, você já está com mais autoconfiança, né?
Você já está mais empoderada, assim, de ser mulher. E você você já sabe que não é porque você está com, sei lá, uma pele mais seca, né? Com mais ruguinhas, com, sei lá, essas rugas de expressão e tal, que você está menos atrativa. Pelo amor de Deus, né? E principalmente quando você já se empodera antes do prazer, né? De você se permitir ter prazer. Não só na questão de sexo, né? Mas de se permitir mesmo em tudo que você faz, sem tantas neuras. Então, isso ajuda muito, né? Mas e quando você não passou, não cultivou isso antes? Aí que tá. É agora que É aí vai que o está o racha. negócio. É aí que está o negócio. Então, veja, quando nós, dentro, não é só mulheres, os homens, e eu também fiz isso muitos anos. Eu fui postergando a minha felicidade. Começa assim, o dia que entrar na faculdade. Aí entrou na faculdade. O dia que terminar a faculdade. Terminou, mas aí agora é o dia que terminar a residência. Ok. Aí o dia que ter consultório, o dia que voltar da França. E chega uma hora, você chega, eu estou com 50 anos, e daí? Opa! Aliás, foi a minha primeira constelação familiar sistêmica foi com 50 anos, foi quando eu tive o despertar. O que eu fiz da minha vida? O que eu estou fazendo? Estou vivendo para cuidar dos outros. Vá para PQP, a partir de hoje, eu em primeiro lugar. Então, essa frase demorou 2, 3 anos para isso. Né? Não é assim, é mágica. Autoconhecimento, terapia e tal. E aí, o que acontece? Então, quando chega no terminal, você olha para trás, né? Você vê aquilo que o Jung fala. Você chega com uns 50, fala, metade já foi. Sim. O que eu fiz? E não fiz aquilo que eu queria ter feito. E agora? Então, aí surge o medo da morte. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu vou repetir 2 vezes. Só tem medo da morte quem tem medo da vida. É isso aí. Se alguém quiser escrever, pode escrever. Só tem medo da morte quem tem medo da vida. Ou seja, o que é ter medo da vida? Eu não viver. Isso que você falou, o projeto Mulher, meu projeto Eu, projeto Lourdes, né? Projeto da sua vida. Eu, em primeiro lugar, isso aí, Juliana, isso mesmo, né? Então, quando a mulher começa a acordar, ela fecha o 7º setênio, com 49 anos, e ela se prepara para o segundo retorno de Saturno, que acontece com 56 a 58 anos, onde vai acontecer a segunda revolução da vida dela, a primeira com 29 e 30, a segunda aí com 56 a 58, segundo retorno de Saturno, onde ela manda tudo para PQP de novo e começa um novo ciclo que vai até os 64, onde ela fecha, né? Mais um ciclo, 63, 64, e aí ela entra na senilidade, na fase de sabedoria. Então, é muito importante não ter medo da vida. Nós somos criados, eu fui criado, você foi criado, e quem está ouvindo aí também foi criado. Não vem falar que não. Você também foi, tá? Você foi criada para cuidar dos outros, para fazer os outros felizes. E aí a gente pensa que é obrigação. A gente vê as pessoas sofrendo na rua, tem que ajudar. A pessoa vê no sinal de trânsito, tem que ajudar. Quer dizer, como se eu tivesse o poder, está nas minhas mãos, fazer o outro feliz. Mudar a vida de uma outra pessoa. Ninguém muda ninguém. Eu não é minha obrigação fazer ninguém feliz. Adailton, nem os nossos filhos. Nem os nossos filhos, porque até 15 anos eu vou ensinar o caminho. Hoje mesmo, a Alice não queria tomar banho. E não queria tomar banho, porque riscou, porque cortou o dedo, que quando corta a gata unhou, né? E quando corta o dedo, dói, não pode entrar embaixo da água. Eu fui, coloquei 5 camadas de esparadrapo e conversei para ela, olha, você queria um almoço, a gente te deu, você queria um picolé, você queria ir na piscina, a gente entrou, você fez tudo o que você quis. Agora a mamãe falou para você tomar banho e você vai tomar banho, tá certo? Tá, mas tem que colocar 5 esparadrapos. Eu pus 5 esparadrapos. Então assim, ainda precisa, né? Ainda precisa. Mas vai chegar o dia. Eu tava olhando, olha que barato, eu tava olhando para ela.
Depois do banho, ela se enxugando, se tocando. Eu falei assim, um dia ela vai embora. Um dia ela vai seguir a vida dela. E vai ser lindo, né? E aí vai sobrar mais tempo, né? Para mim, pra gente viver o nosso sonho. Então, voltando, quem tem medo da morte é porque tem medo da vida. Viver o teu projeto de vida é conectar com a sua essência, né? Tanto assim que eu tenho um treinamento chamado Conexão Mulher, porque é a conexão com o feminino, a conexão com quem você é, com quem você nasceu para ser, para fazer você feliz. Você não existe para fazer ninguém feliz. Você Assim, não existe para fazer ninguém feliz, só você. Se você conseguir fazer você, tá muito bom, tá? Agora, quando você é feliz, quando você está conectado com a sua essência, quando você vive o seu projeto de vida, quando você tem a coragem de falar sim para você, quando você tem a coragem de falar não para os outros, as cobranças, seu corpo começa a funcionar melhor. Esse eixo, hipotálamo, hipófise, gonadal, hipotálamo, hipófise suprarrenal, hipotálamo, hipófise tireoide, todas as glândulas do seu corpo começam a funcionar melhor. E quando isso está bem, quando você está feliz, quando você não está estressada, atenção, porque o estresse é importante. O estresse ativa a suprarrenal, que é uma glândula em cima do rim, supra em cima do rim, ou adrenal. A suprarrenal produz adrenalina, cortisol faz você acordar, hormônio antidiurético, e ela produz, pasmem, testosterona, estrógeno e progesterona que o ovário não vai produzir. E é de lá que vem as ondas de calor. O que é uma onda de calor? Onda de calor é quando a suprarrenal dá uma comprimida assim, ela solta tudo isso na corrente para aumentar seu nível de energia vital. A suprarrenal dá aquela estimulada. Então é hora de respirar, não é hora de ligar ar-condicionado, não é hora de ser abanada. Inspirar para aquilo ali virar energia vital, energia que você gastou na vida. Energia que você gastou cuidando dos outros. Energia que você gastou fazendo aquilo que não era para você. Então agora é a hora de você entrar em campo. Sai do campo do clube de reserva, entra no campo e vai viver a tua vida, vai viver o teu projeto mulher, vai conectar com o seu vulto, vai se conhecer, vai fazer a Ione Eggs com a Lurdinha, vai fazer descobre o seu corpo, descobre que existem tantas formas de orgasmo, né, que o orgasmo não é uma coisa clitoriana, orgasmo é uma expressão, uma explosão de prazer do corpo todo, é com a pele, é com o nariz, com a boca, é com tudo. Então só você vai fazer isso se você tiver disponível, com exato. coragem, vivendo o teu projeto. Porque daí você vai mandar as outras coisas e principalmente as crenças para aquele lugar. E aí você vai ter a coragem e falar assim, eu só existo para cuidar da minha vida. Se eu conseguir cuidar da minha vida, tá molto bene. Ma che então? Allora, andiamo a vivere questo. Mio sangue Salvatore parlando um pouco. Ai, E ai, aí? agora baixou o santo italiano. E eles são ativos, hein? Olha só, Eles você, são ativos, eles são safados, eles são desrespeitosos. Adailton, você estava falando dos fogachos, né? Eu tenho uma experiência muito interessante com os fogachos, né? Por exemplo, eu não tô, vocês sabem, você é meu médico, não tô repondo hormônio nenhum, né? Só tô tomando Gra... hormônio para tireoide que eu Leva tenho, puxão de orelha se pensar em... a doença de Hashimoto. Em primeiro lugar, porque eu trabalho com mulheres, eu tenho que vivenciar isso, eu tenho que saber o que é
eu tenho que me descobrir, enfim, não posso fugir disso, né? Segundo lugar, que assim, faz parte do autoconhecimento. Eu quero me autoconhecer, não é só porque eu cuido dos outros, eu cuido de mim em primeiro lugar. E aí, olha só, eu gosto muito de observar quando aparece algo de diferente comigo, seja um sintoma, né, seja algo no meu corpo assim que apareceu, eu gosto de meditar em cima disso, né, de conversar, de entender a linguagem daquilo que está acontecendo. Aí, quando começou com os fogachos, que vinha no meio da noite e me acordava por conta do calor, eu comecei a conectar com os fogachos, né? E perguntar que informação tem ali, né? O que você quer, antes de eu excluir, de eu, né, ou sei lá, me abanar. Não, o que eu tenho que fazer com isso? Que coisa de útil isso pode me trazer? Cara, eu descobri duas coisas. Um tesão no meu corpo, naquela hora. Isso muitas vezes eu sozinha, aí como eu sei que tesão e criatividade é assim, né? Eu falei, pronto, já que eu acordei com isso, é agora que eu vou pegar e vou escrever. E aí eu começava a criar cada coisa, sabe? Coisa que estava assim meio parada e tal. E aquilo fluía, porque a criatividade nesse momento, ela é incrível. E você acredita que aos pouquinhos isso foi passando? Hoje eu sinto até falta desses meus fogachos. Mas Mas aí a hora que você está canalizando essa energia, você está produzindo mais. Ali você estava ainda na. Você foi se armando, você foi é, aumentando, né? E aí sim. todo o processo que vai crescer é que nem a semente do bambu. Ó. O bambu, durante 5 anos, ele cresce para baixo. Ele cresce raiz, raiz, Sim. raiz, raiz, raiz. Ele vai pequenininho, você vai lá 1 ano, 2 anos, tá aqui. De repente faz assim. Em 1 ano, ele cresce o que ele não cresceu em 5 anos, tá? Sim. Então, é isso. Eu acho que a primeira coisa é isso. Sentiu o calor, sentiu o fogacho, Justo. Agora opa, voltou. Voltou. além de Sentiu o falar fogacho? seja bem-vindo, e depois você fala muito obrigado. É isso aí. Seja bem-vindo, muito obrigado. Seja bem-vindo, muito obrigado. Seja bem-vindo, muito obrigado. Então, por quê? O que que acontece? Em cima disso, a indústria farmacêutica fatura bilhões de dólares com produção de hormônios para aliviar sintomas que não aliviam. Porque quando a pessoa para de tomar hormônio, os calores vêm. Existem alternativas aos hormônios químicos. Existem muitas alternativas. Existe yoga hormonal. Eu tenho pacientes que fizeram yoga hormonal e voltaram a menstruar. Constelação, tenho vários casos de pacientes que começaram a fazer constelação comigo, inclusive menopausa precoce, com 42 anos, com 39 anos, volta a menstruar, porque conecta com a essência, conecta com a mãe, conecta com o pai, faz as pazes com o masculino, conecta com a vida, fala sim para si, o corpo funciona bem, e aí retoma. Então, Unieg, Ione Egg conheço bem. reativa, Sim. é, é, vai Ó, fazer terapia tântrica, né? sim. Então, tudo o que você pode fazer, não primeiro tenta tudo isso. Outra coisa, não queira comparar sua vida com 50 anos com 30 anos ou com 20. Ah, porque com 30 eu tinha uma libido, sim, tinha. Mas viva a libido dos 50 ou dos 60. E tem pacientes que aumentam o desejo, aumenta a libido depois da menopausa. Sai de perto. É Uhum. possível. Então, toda menopausa diminui a libido? Não. Então, primeira coisa, desacelerar a vida.
Segundo, agradecer Essa e viver. dica ele me deu. E, ó, Como muda? Começa a sobrar energia. Porque se você tem calor, é porque seu sistema biológico está aquecido. Que nem um carro que está quente. Tira o pé, encosta no acostamento. Espera esfriar, né? Não tá ventilando. E daí você vai num ritmo mais leve. Então, desacelerar. Segundo, agradece e acolhe os sintomas. Porque eles só vão existir se você estiver não se amando do tanto que você devia. Os sintomas de menopausa só vão existir se você não estiver se amando como você devia. Os sintomas da menopausa só vão existir se você não estiver se respeitando, se amando do tanto que você merece. Então, aí trabalhar o autoconhecimento, trabalhar as terapias, todas elas que vocês tiverem possibilidade. Teta Healing, hipnose, PNL, constelação, tudo que vocês puderem, tá? Aí, depois de ter feito tudo isso, já falamos da Ione Egg, fizemos tudo. Aí sim, vamos falar de medicamento. Medicamento é o último, tá? ai que Você bonitinho. é o Isso que último. é médico. E aí, mesmo assim, vamos começar com os fito-hormônios, né? Aí tem 7 fito-hormônios, 7 plantas, ou no mínimo, tem mais, tá? Então, tem homeopatia, tem vários medicamentos homeopáticos, tem acupuntura, que também trabalha o ovário. Cultura é sensacional, hein? Então, não precisa. Regina, estou equivocada? Não, não, Regina, você está certa em não fazer terapia de reposição hormonal. Deixa isso como o último dos últimos, dos últimos, dos últimos. Tenta várias coisas, vão caminhando nessa tomada de consciência, você viver seu projeto de vida, liberar filho, liberar neto, liberar todo mundo, liberar pai e mãe. E daí sim, vamos pensar então, precisou, continua mesmo assim, ok, então vamos pensar em fito-hormônios. Não vou passar a fórmula aqui porque não é o caso, tá? Depois do fito-hormônios, se esse não resolve, melhorou, dá para levar? Dá. Tem os bioidênticos, né? Os hormônios bioidênticos, progesterona, testosterona e o estrógeno, né? Depois, por último, tem casos que eu dou, sim, tem casos que eu dou, eu não sou contra nada, mas eu acho que tem uma sequência, né? É como como obstetra falar que eu sou contra a cesárea. Não, não sou contra a cesárea. Eu só acho que tem que ser feito no momento certo, do jeito certo, no caso certo. Então, tudo tem a sua aplicabilidade e tudo é conduzido por bom senso. Me exaltei, hein? Isso aí. Ó, doutor, poderia dar aula para mais médicos? Eu vou ser queimado vivo, que nem Joana Dark. Eu vou para a Inquisição Médica, né? É, Eu iria contra o sistema, né? um sistema hoje É que a está... medicina do sistema patriarcal, né? Não somente a medicina que você compra a saúde na farmácia. Então, olha lá, tenho 63 anos, tomo Angelique e me sinto muito bem, mas queria parar. Ok. Então, você pode parar, mas antes de parar, você tem que começar a fazer outras coisas, né? Outras Terapia, coisas. sim. Não adianta simplesmente parar também, né? Então, tem que ter uma tomada de consciência, administração da vida. Procura ajuda, querida, procura ajuda. E todas essas sugestões que nós demos, que no final a gente vai fazer um resumo. Aliás, você podia fazer um resumo. Vai lá, Lourdinha, faz um resumo do que eu falei. Eu falei muita Isso coisa. aí. Deixa eu só ver que horas são. Tem 10 minutinhos. Vamos ver se tem alguma pergunta para depois, então, já a gente encerrar isso aí. Ó, alguém falou de alteração de humor. Tem mais de 50 sintomas de menopausa e climatério. Alterações de humor é uma delas. Alteração do sono é outra. Insônia, dificuldade para dormir, né? Irritabilidade. A mulher, mesmo não menstruando, uma fase do ciclo, ela fica como se fosse em TPM. Ela vive TPM por anos. É muito interessante, tá? Ela pode estar com 55, ela fala como se fosse ovulasse, sabe? Então ela tem uma fase que ela aumenta o desejo sexual. Ela vive um ciclo menstrual por anos em menor amplitude. Então, alteração do humor, sim. Por quê?
Por que vai ter alteração do humor? Hein? Por quê? Sabe por quê? Porque viveu uma vida inteira negando as emoções. Fugindo da tristeza. Ah, não pode ficar triste. Tem que se alegrar, vai pra festa, vai dançar, toma antidepressivo. Negando, fugindo do medo, fugindo. Então, é a hora que a pessoa começa a vir aquilo que ficou engolido. As mágoas, os choros, as traições, né? Os ciúmes, os enganos, os medos. E principalmente os abusos, 2 tipos de abuso. O primeiro e mais sério e mais grave, o abuso emocional. Porque se tolhe a vida, né? E também os abusos sexuais. Tá? Então, tudo isso lá, 50 anos acumulado, guardado. Aí, começa a sair, começa a sair. Então, sim, alteração de humor vem para resolver. Vem para resolver. Vem para resolver. Vem para resolver. Porque tudo aquilo que a gente apresenta, né, um sintoma, no caso, seja emocional, físico, energético, é uma linguagem que o nosso corpo, que o nosso ser tem para nos mostrar para onde nós temos que olhar. Então, se a gente ficou com alteração de humor, rabugentice, enfim, é uma linguagem. Quer dizer, há algo aí, como a doutora Dailton acabou de falar, né? Quantos sapos engolidos, quantas coisas mascaradas, né? Quantos medos, quanta raiva engolida, que de repente agora começa a aflorar, né? Quando você fala da alteração de humor, de você vivenciar o tipo de um ciclo, né? Nós podemos falar também dos arquétipos de cada ciclo. Então, no ciclo menstrual, a gente tem 4 arquétipos. E o arquétipo da TPM é a feiticeira, né? E a feiticeira, nessa fase, quando a gente fica numa feiticeira permanente, é justamente esse lado mulher que nos diz: chega, olha para você, liga o foda-se, né? Cuida mais de você, aprenda a falar sim, aprenda a falar não. Enfim, essa é a feiticeira, no caso. Então, é muito interessante que, se a gente começa a vivenciar esses arquétipos antes de começar a vivenciar quando já acabou, né? Nós já conhecemos cada uma dessas mulheres que estão dentro de nós. Agora, se não tivermos a oportunidade, vamos supor, estou escutando pela primeira vez, tenho 60 anos, enfim, nunca é tarde. Por isso, o autoconhecimento ele é fundamental, né? Para ver justamente onde nós paramos. Em que lugar nós tivemos as nossas quebras, digamos assim, e é tempo de ressignificar, de conhecer, de vivenciar, de colocar a casa em ordem, sem dúvida nenhuma, né? Tem muitas perguntas aqui. O doutor Adailton, ele é uma pessoa muito bacana, muito disponível, tem muito material, muito conteúdo no YouTube, no Instagram, em tudo quanto é rede aí, né, Adailton? Nós estamos com um grupo também no Telegram que a gente ainda não começou a movimentar. Nós vamos começar. Porque nós vamos fazer uma imersão, para quem não sabe, em junho, se tudo der certo aí, questão de pandemia e tudo mais, que são os 7 portais da sexualidade. Imperdível. Deixa eu te interromper. Nós estamos em fevereiro. Eu quero fazer uma outra proposta para você. Embora. O que você acha de a gente fazer uma imersão de um dia online, que tem pessoas aqui de todo o Brasil. Vamos saber se tem pessoas que não vão poder participar. Vamos ver o que elas acham, tá? Em abril, a gente fazer uma imersão num sábado ou no domingo, dia 3 ou 4 de abril. E a gente faz num dia, eu e você. E eu acho que vai aquecendo os motores e preparando, inclusive, para essa de junho. Que a gente... Porque na presencial nós vamos botar fogo aí. Literalmente. Olha,
se prepare, porque essa dupla aqui, pelo amor de Deus, né, Dailton? Uhul! Olha, Agora, perfeito. Vamos. ó, o pessoal está gostando desse assunto. Acho que essa é a ideia da gente fazer. Então, vamos fazer o seguinte: quem de vocês que estão assistindo, seja agora ao vivo, seja a gravação, que queira entrar nesse grupo do Telegram, manda uma mensagem no direct, seja para Lourdes, na arte da feminilidade, seja no direct para mim, com o telefone, ou uma mensagem para a gente no Telegram, que a gente acrescenta vocês nesse grupo. E lá a gente vai começar a postar agora uma vez por semana alguns textos, algumas informações. E vamos preparar para essa imersão. Ô, Lourdes, você topa mesmo? Como é que está a sua agenda dia 3 ou Claro. 4 de abril? Meu aniversário, dia 2. 54, 5,4. Não, olha só. Naquele final de semana é Semana Santa. Eu acho meio Ah, complicado por conta, não por mim, né? tá. Mas Então, final de semana antes, o domingo, no dia 28 de março. pode Nós ser. estamos há 40 dias, hein? Ou segundo final de semana de abril também é uma boa, né? Eu Como tá você? tinha. Eu ia ter um. Eu acho que eu teria que uma atividade. Vamos Mas deixar, a vamos gente conversar. ajusta. A Vamos gente se ajustar e fala. a gente Vamos. divulga no seu Instagram, no meu Instagram, e depois a gente posta nesse grupo Telegram, porque vamos fazer já, não vamos deixar para junho. Junho está muito longe, tem muita gente precisando de muita coisa querendo, e tem muitas dicas pessoais, acho que fazer essas vivências, fazer essas meditações. É maravilhoso essa tua experiência que você tem, essa mudança que você teve de profissional, a mudança que eu tive, estou tendo pessoal, de vida e tudo mais. Acho que a gente pode inspirar, Incluir, né? inspirar pessoas a fazer essas mudanças. Ó, aí a gente vê aí os comentários depois. Isso aí. E então vamos fazer nosso fechamento aqui, né? Lembrando que sexualidade vai além do termo sexo. Nós temos a live anterior que nós fizemos. Ficou muito claro, então corre para aquela live se você ficou na dúvida. Vivenciar sexualidade no climatério e menopausa são fases que requerem não necessariamente um autoconhecimento prévio. Se você ainda não chegou nessa fase, invista já nisso. Se autoconheça, vivencie seu projeto mulher. Mas caso você não conseguiu e te pegou agora, nunca é tarde. Lembrando que é uma fase da vida da mulher. Tem muitas crenças, nós não precisamos ficar assombradas por essas crenças, né? Nós podemos vivenciá-las de acordo com a nossa experiência pessoal, não mais com a experiência de todas elas, porque realmente para muitas mulheres lá atrás, a nossa ancestralidade pode ter sido uma fase difícil, mas para a gente pode ser fácil, pode ser leve, se a gente busca essa leveza, né? Através do autoconhecimento. Existem várias terapias, várias linhas, né? Das mais diversas, que nos ajudam a transitar para aliviar esses sintomas, para conviver melhor com esses sintomas. Lembrando que se você está com algum sintoma insuportável, em primeiro lugar, eu vejo você, meu sintoma. Eu te vejo, Seja gratidão. bem-vindo. Seja bem-vindo. O que eu posso aprender com você, o que você quer me dizer, né? Isso em primeiro lugar. Segundo, tem várias alternativas, como a acupuntura, a homeopatia, a própria ginecologia natural, todo o sistema de ioniterapia com os ioni eggs, geometrias do ventre, fala de Shiva, enfim. Existem florais, gosto muito dos óleos essenciais, Uhum. muito legal, que ajuda muito, são, né, coadjuvantes. Que mais, doutor? Os Eu acho que a jasmins, a questão fitoterapia. é muito difícil eu pensar naquilo que eu não conheço, porque eu não conheço. Então, assim, quando eu julgo algo, eu analiso por aquilo que eu conheço. Aí você fala esse monte de coisa, fala que a minha vida pode ser melhor, que meu orgasmo pode ser potencializado. Tá bom, mas
eu só vou poder julgar isso com aquilo que eu conheço. Então, eu não consigo, quem não viveu, Lurdinha, não consegue imaginar o que é, porque não sabe. Então, a ideia é um se lançar, é se abrir para algo, é buscar, e não julgar com Um aquilo que estado você interno conhece. de aventureira da própria vida. Amplia, é exponencial. Amplia, se atira, vai, se larga, porque é o seguinte, Com medo mesmo. a sua vida, ela é só sua. Quando você come uma comida gostosa, é você que sente o sabor. Quando você come uma sobremesa gostosa, você quer que demorar para terminar, para prolongar o prazer. A sua vida também. A sua vida é um desfrute, é um presente. E passa. Nós estamos vivendo um momento que muita gente está indo embora, né? Muita gente está indo embora, pegando uma carona aí com o coronavírus, e estão vendo como a vida é efêmera. E nesta efemeridade, viva o presente momento. Ouse ser você mesma. Ouse dizer sim para você. Ouse ser egoísta. Tá? Ouse pensar que o orgasmo que você sente hoje, você pode ter 10 vezes maior. Exatamente. 10 vezes maior do que o máximo que você já sentiu pode ser. Ouse pensar isso. E quando você começar a pensar isso, o universo vai te atrair, vai te mandar pessoas para te ajudar nisso. Seja na sua cidade, seja online, você vai atrair essas pessoas que vão te mostrar, e aí você se aventure e vai, tá? Por isso, Lúcia, que eu queria fazer essa imersão de um dia, para já começar a dar dicas e para não ser um salto muito grande e para já chegar lá com experiência. Então, essas são as minhas dicas finais. Não, ok, medicamentos pode ajudar? Pode. Último lugar da Último lista. lugar. Vamos tentando outras coisas antes, desacelera, meditação, yoga hormonal, muita coisa, constelar, tem muita coisa que você pode fazer, tá? Então, quando você tomar essa consciência, o universo vai te presentear com pessoas para te ajudar nisso, tá bom? Esse é o meu desejo para você nesse carnaval, né? Que é a festa da carne, né? Que Exatamente. é a festa da carne. Então, e que você possa ousar ser você mesma. Ok? Lourdes, querida, Ok, um meu querido. prazer estar com você mais uma vez. Igualmente. Obrigado, viu? Gratidão E a todos aqui, todas nessa live, que ficaram até o fim. Quem transitou assim por algum tempinho só, quem vai chegar, muita gratidão. Tem aqui várias vezes que eu vi, eu preciso me consultar com o doutor Adailton. Só procurar ele lá no Instagram também, que ele passa o contato do consultório. Ele atende online também, né, Adailton? ginecologia online, é possível, totalmente possível. É isso aí. Então, estamos juntos. Vamos marcar essa imersão de um dia. Contamos com vocês. Vamos longe, tá? Gostou? Encaminha para alguém, encaminha até para sua sogra. Ela vai ficar melhor, ela vai ficar mais feliz, tá? Encaminha Quem para quem sabe você sai do gosta arquétipo e da para quem bruxa. você não gosta, né? Para ficar feliz, não vão te encher tantas paciências.